transtorno? Quando é que nós, como mães, começamos a pensar, né, a fazer essa pergunta para nós? Será se meu filho tem algum transtorno? Ou será que isso é só falta de limites? Será que eu estou educando meu filho da maneira errada? Por isso que ele não está tendo limites? Como mães, nós fazemos essa pergunta para nós. Eu acho que aqui quase todas as mães, durante todos os dias, nós perguntamos se nós estamos acertando, né? Sendo assertivas na educação dos nossos filhos. E eu passei por essa experiência, principalmente com a minha filha mais velha, tá bom? Então é isso que eu quero contar para vocês hoje aqui, né? O que eu passei, né? E qual que é a minha orientação em relação a esse tema. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Catiane Castro, né? Eu trabalho como psicopedagoga clínica e também faço atendimentos online, tá bom? E, ei Lu, seja bem-vinda, minha prima linda, saudade de você. Então, eu trabalho, né, com atendimento clínico, já trabalhei em escolas durante muitos anos e atualmente trabalho na clínica aqui da cidade onde eu estou morando e também trabalho fazendo atendimentos online, faço parte de um grupo onde que nós temos 2 psicanalistas e eu como psicopedagoga e a gente faz um atendimento. Eu acabei de sair agora de um grupo, né, onde que toda terça-feira às 20 horas a gente faz esse atendimento gratuito, voluntário às pessoas. Que bom, Lu, que você tá gostando das minhas dicas. Você tem que colocar o Thaí para assistir também minhas dicas aí, que eu sei que ele colabora muito aí com as meninas, né? Não sei se ele assiste, depois você me conta. Então, como que nós vamos, né? A partir de que momento que nós vamos nos perguntar, falta de limites, né? Será se o meu filho apresenta algum transtorno ou é somente falta de limites? Os transtornos, gente, eles, né? Eu vou falar para vocês quando que os transtornos eles aparecem, a partir de que idade os transtornos aparecem, como os transtornos aparecem e quando nós podemos confundir essa questão de transtorno ou falta de limites, tá bom? Então, nós vamos focar nessas 3 perguntinhas, né? A partir de que idade, tá bom? Como e quando? Quando eu devo suspeitar, tá bom? Nós vamos focar nessas 3 perguntinhas durante a nossa live. Seja bem-vinda aí, Renata. Então, o seguinte, a partir do momento que a criança ela nasce, a partir do momento que, né, chegou o bebezinho em casa e você começa a se relacionar com aquele bebezinho, você começa a perceber os sinais no comportamento dessa criança. Por exemplo, se é uma criança que mama no peito, você começa a observar a sua relação com você. Se é uma criança que gosta de toque, que gosta de carinho, se é uma criança que olha em seus olhos, se é uma criança que fica atenta, né, quando você fala, se você faz um carinho, se você toca na pele. Então, desde esse primeiro contato, né, você já vê a criança, você já vai percebendo, né, os sinais, o comportamento da sua criança. Se é uma criança que gosta de banho, se é uma criança que por exemplo, se está em algum ambiente, chegou alguém na sua casa e começa a falar mais alto, né? Como que ela se comporta quando tem alguém diferente. Então, nós vamos começando a perceber as características dos nossos filhos desde cedo, né? Com 3 meses, 4 meses, 5 meses, nós já vamos percebendo se ele é mais observador, se ele é uma criança mais agitada, né? E com 1 ano de idade,
Hoje, o diagnóstico precoce de transtornos, ele acontece com 1 ano de idade. Eu tenho, né, pacientes, eu tenho até mesmo pessoas que não são meus pacientes, mas que às vezes conversam comigo, me mandam mensagem, que falam que estão descobrindo que o filho está dentro de algum transtorno, dentro de algum espectro, por exemplo, o espectro autista. Hoje tem mães com 7 meses, 8 meses, não fechando diagnóstico, mas já tem mães que são capazes de perceber, porque estudam, porque correm atrás, porque buscam, pesquisam. E aí essas mães, eu vou dizer para vocês, gente, que hoje, né, as mães, os profissionais que eles estão falando sobre algo, são profissionais que estão vivenciando os transtornos dentro de casa. Esse é o meu exemplo também. Eu quis estudar psicopedagogia, eu procurei esse curso por causa do transtorno da minha filha, por causa da minha indagação, né? Ela começou a apresentar sinais que eu não estava dando conta de absorver sozinha como mãe. E eu levava para profissionais e ninguém tinha um retorno para me dar. Então eu falei assim, eu tenho que estudar, né? Eu que vou diagnosticar a minha filha primeiro. Vai precisar de eu fazer isso. Então, as mamães hoje, elas estão muito atentas. E também temos o contrário, né? Nós temos mamães que não sabem que existem transtornos, né? Nós temos mamães que não conseguem perceber nos filhos sinais, né? E aí fica, é falta de limite ou é transtorno? Isso é normal ou isso não é? E eu digo que isso é normal as mães pensarem assim quando você não tem um parâmetro, quando você, né, é mãe de um filho só, que você não teve outro filho, para você fazer um paralelo, uma comparação, né? Então, as mães que mais sofrem são mães de um filho só, né? Que tem filhos únicos, e mães também que às vezes são mães que não pesquisam, são mães que acham que tá normal, né? Aquelas reações dos filhos. Então, ei, Núbia, que prazer, que privilégio, obrigada. Então, gente, nós precisamos ligarmos a nossa anteninha aí de mamãe águia, né? A nossa hashtag aí é mamãe águia. Por quê? A mamãe águia, ela fica atenta a todas as ações, aos comportamentos dos filhos, porque a qualquer momento, né, qualquer sinal diferente, ela consegue captar e salvar o seu filho, né, de um predador, né, de um problema maior ali que vai atingir o ninho. Na hora da águia filhote lançar, né, o primeiro voo, ela tá ali para amparar. Então, nós precisamos ter essa visão de águia, né? Hashtag mamãe águia. Muito bem, Paty. Então, nós precisamos ter essa visão de águia dentro da nossa casa, no nosso relacionamento com os nossos filhos, no nosso cuidado com os nossos filhos. Por exemplo, esses dias mesmo eu atendi uma mãe que ela tem uma criança de 3 anos. E nós sabemos que até os 3 anos de idade, se você não tem essa visão de mamãe águia e o seu filho apresentou falta de limites durante esse período até os 3 anos de idade, e você não detectou nenhuma normalidade, nenhum transtorno, a criança, ela vai, a partir desse momento que ela não teve nenhuma estimulação contrária, ela vai ser pior. A cada dia, né, o transtorno, quando é transtorno, ele vai só piorando e agravando, e um transtorno puxa o outro, né? O que eu já falei na semana passada, que, por exemplo, quem tem TDAH e o transtorno não é cuidado no tempo certo, essa mesma criança, ela pode vir a ter o TOD, que é o transtorno positivo desafiador, que é o caso da minha filha. Então, eu vou contar para vocês rapidinho aqui o que eu passei com a minha filha, para vocês conseguirem né, ver em mim
né, as possibilidades de uma mãe, né, para você conseguir se encaixar ou não, para você ter o meu exemplo, tá bom? Eu engravidei da minha primeira filha, eu tinha 27 anos de idade. E logo, né, quando a minha filha tinha... O meu filho nasceu, o meu segundo filho, quando a minha filha tinha 2 anos e 3 meses. Ela era ainda muito novinha. Então, até os 2 anos e 3 meses, a minha filha era eu, meu marido e minha filha. Então, eu não percebia muitas coisas na minha filha que poderia me causar alguma dúvida de transtorno. Eu sabia já que ela era uma criança muito teimosa, eu achava isso dela. Ela era uma criança muito resistente a regras. Às vezes eu falava com ela não 10 vezes e aquele não resolvia para ela. Era uma criança que ela mexia em uma coisa, passava um minuto, ela já mexia em outra. O tempo de concentração dela era muito pouco. Era uma criança que ela às vezes me enfrentava, apesar de ser pequenininha, apesar de ser, né, 2 anos e 3 meses. Ela me enfrentava, ela olhava dentro dos meus olhos, né? E a vontade dela, ela achava que ela que tinha que mandar, a vontade dela que tinha que prevalecer. Ela era mandona quando ela brincava com outras criancinhas. Ela era uma criança que liderava, ela era mandona, né, nas brincadeiras, queria mandar nos coleguinhas. Ela não gostava muito de dividir brinquedos. E aí o meu filho nasceu, né? E ela começou a fazer tudo aquilo que ela fazia comigo, com meu marido e com as outras crianças de fora da escolinha, porque nessa época ela já estudava, só que ainda ela não tinha reclamação, porque eu acho que às vezes a professora pensava que ela era muito novinha ainda, né? Que era coisa que ela deveria sanar depois e etc. E aí, quando meu filho nasceu, ela passou a ter muitos ciúmes, muita possessão, né? Tudo que a gente fazia com o meu bebê, a gente tinha que fazer com ela depois. Quando o meu bebê, né, o meu filho do meio, ele chegou do hospital, meu marido deu banho nele, na banheira e tal, curou o umbigo, fez tudo aquilo ali. Ela foi pro banheiro, ela tinha 2 anos e 3 meses, ela sozinha, ela pôs a banheira no chão, que meu marido tinha jogado a água fora e levado a banheira pro banheiro. Ela pegou a banheira, ligou a mangueirinha, colocou pra água encher a banheirinha, tirou a roupa sozinha e falou assim: papai, agora sou eu. Então, assim, ela sempre foi muito despachada, muito esperta. Ela mesma já queria vestir roupa sozinha. Ela não precisava, né? No entender dela, ela não precisava da gente mais. Mas, ao mesmo tempo, ela sufocava o meu filho, né? Que tinha 12 anos. Hoje ela tem 14 e ele 12. E aí, no crescimento dos dois, sempre foi assim. Só que isso não refletia na sua aprendizagem. O que acontece? Né, o que eu conversei com uma mãe outro dia. Às vezes, a escola é tão fraca, o ensino é fraco, a escola é fraca, o professor não tem um preparo, ele não sabe chegar para você e falar assim: olha, ela é inteligente, mas eu acho que você deveria procurar alguma ajuda especializada, porque a capacidade de concentração dela é muito pouca. Olha se ela tem alguma coisinha. Não, sempre eu ouvi assim: ela é muito inquieta, ela é muito desconcentrada, mas ela dá conta. Ela é líder, ela quer tudo, né, do jeito dela. Quando vai fazer trabalho, tem que ser tudo do jeito dela. Ela que é a líder do grupo. Mas nenhum professor chegava para mim e falava assim, e ainda falava assim: ela é muito inteligente, quando ela quer, ela faz tudo assim. E ela só tirava notas boas, né? O tempo todo ela só tirava notas boas. Mas por quê? A escola não exigia tanto dela. A escola não era uma escola, né, que cobrava muitas competências, muitas habilidades dela. Como o ensino era fraco, ela fazia, né, participava das aulas, quase não tinha dever, a prova era fácil, então ela se dava bem.
A partir do momento que eu a matriculei, mas eu desconfiava daquilo, né? Eu sempre tive a indagação dentro de mim assim, a minha filha tem alguma coisa errada. Só que aí eu levei para terapias, levei em neuro, né? Levei em psicólogo. Ela fez fono uma época, mas com 4 sessões ela já solucionou o problema na fono. A fono deu alta para ela. Ela era uma menina muito esperta em algumas questões. E aí, quando eu a matriculei numa escola mais rígida, que ela começou a apresentar, né, notas baixas, a escola me chamou e falou assim, olha, os professores reclamam que o tempo de concentração dela é muito pouco. E os professores que já têm, conhecem o TDAH, sugere a você fazer pesquisa de TDAH com ela, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Quando a escola me procurou e falou isso, eu falei, oba, agora eu tenho o aval da escola, eu vou conseguir um relatório, porque até então nenhuma escola me dava um relatório. E aí eu consegui o relatório da escola, e aí eu levei esse relatório no neuro, e aí eu tive todo um embasamento, né? E eu falei pro neuro, eu cheguei no consultório do neuro afirmando que ela tinha TDAH. Eu já levei um questionário, né, que é um questionário que a gente encontra na internet, né, das habilidades de um TDAH, as questões, e eu já levei e falei assim, olha, ela tem TDAH, e aqui tá o relatório da escola, e eu preciso do diagnóstico do doutor, porque se ele não me desse o laudo, né, eu não conseguiria levar para a escola esse laudo, eu não conseguiria medicação para ela, eu não conseguiria, né, uma adaptação dentro da escola para ela. Então, sempre eu percebi a falta de limites nela. Sempre eu percebi essa falta de limites. Só que era uma falta de limites que ainda me deixava dúvida. Será que é eu que estou errando como mãe? Porque quando você leva num neuro, quando você leva num psicólogo e você não tem o amparo desses profissionais, ainda fica a dúvida, quer dizer que é gênio ruim mesmo. A gente pensa assim, né? Não é porque quer dizer que meu filho tem um gênio muito ruim mesmo. Mas a gente nunca pensa que é um transtorno. E quando eu descobri que ela tinha um transtorno, né? E eu mesma fiz essa descoberta, a escola me deu aval, abriu-se a porta da esperança, né? Que eu falo. Começou uma nova fase aqui dentro de casa, no meu relacionamento com ela, né, no nosso relacionamento. E eu falo pra você, gente, que o meu filho do meio, ele sofreu muito com a minha filha. E a formação da personalidade do meu filho teria sido outra se a gente tivesse feito um trabalho diferenciado em cima do transtorno da minha filha. Porque nós passamos a vida inteira, até a Maria Luísa ter um diagnóstico, nós passamos a vida inteira batendo e assoprando. Era assim, né? Ela fazia alguma coisa errada, a gente ia lá, batia, depois assoprava. E o meu filho falava assim, mãe, ela me sufoca, ela quer adivinhar os meus pensamentos, ela quer fazer tudo pra mim, né? No sábado à tarde que a gente ia brincar, ou às vezes os dois iam brincar, ela que queria escolher as brincadeiras, ela que queria escolher a regra do jogo, às vezes ela mudava as regras do jogo só para prejudicar ele. Ela queria escolher, durante um tempo, ela arrumava ele para ir para a escola, apesar da diferença da idade, ser 2 anos e 3 meses, ela que penteava o cabelo dele. Ela fazia o penteado que ela queria no cabelo dele. A mãe dele era ela queria mandar em tudo. E era uma briga constante, uma falta de limites constante, porque ela se achava no direito. E era todos os dias eu interagindo, eu intervindo, né? Meu marido, a gente conversava, falava com ela que ela não podia, falava que ela estava errada. E aí eu pegava o meu filho e defendia o meu filho. E ele ficava no meio disso tudo. Eu fiz terapias com homeopatia por conta dele. Ele tem uma enxaqueca terrível desde 3 anos de idade. E esses dias eu descobri que às vezes as enxaquecas, elas podem ser provenientes com essa convivência,
com pessoas com transtorno que sufocam uma outra. Então, a personalidade do meu filho, ela foi moldada com o relacionamento da minha filha. E isso é muito sério, né? Porque eu fico pensando que se desde o momento que, né, eu suspeitei com 3 anos de idade que ela tinha o diagnóstico e a gente tivesse começado a fazer a estimulação da forma correta, tudo teria sido diferente. Por isso que hoje a minha missão e a minha vontade é grande de poder ensinar para as mães. Observem os seus filhos, tenham visão de águia dentro da sua casa e façam aquilo que você puder, né? Busque, se informe, estude e intervenha. Porque se você não fazer isso, você vai ter um diagnóstico tardio e a família toda vai ficar prejudicada. Então, né, como que nós podemos fazer essa diferenciação? A partir do momento, né, falta de limites ou transtorno, a partir do momento que essa falta de limites ela é exagerada. Igual eu contei aqui, prejudicava ela, a minha filha, e prejudicava o meu filho, prejudicava, né, a mim, prejudicava o meu marido, porque às vezes a gente sentava na mesa para almoçar, tava tudo bem, aquela paz, e ela brigava por causa de um lugar na mesa para sentar. Ela brigava porque ela queria aquele prato, os pratos eram iguais, e ela brigava. Ela brigava pelo pedaço da coxa da carne, ela brigava. Então, eram brigas assim, totalmente desnecessárias. Mas por quê? Porque ela não conseguia ficar quieta, por causa do TOD, né? Porque ela, né, o TOD, a pessoa com TOD, ela transtorno positivo desafiador, a pessoa tem prazer em incomodar, em irritar, em sufocar a outra, a trazer desequilíbrio, principalmente para os irmãos e para as autoridades, para as pessoas que elas sentem como uma ameaça para ela. Então, né, eu falei como que nós vamos descobrir essa falta de limites, se é falta de limites ou se é transtorno. Então, é a partir do momento que você percebe, que você ensina, que você instrui, que você conversa, que você já tentou com várias estratégias, né, conversar com ela, ensinar para ela, e ela sente prazer em te desequilibrar, ela sente prazer em te irritar, ela sente prazer em fazer diferente. Essa semana eu atendi uma criança de 3 anos que eu não consegui falar com ela. Ela não me ouviu, né? Foram 50 minutos de sessão e eu não consegui ter o olhar atento dela. E aí eu fico pensando como que uma mãe, ela conseguiu, a mãe fala pra mim que ela não para o dia inteiro, a menina chama ela, o dia inteiro, a menina não dorme, se dorme é 20, 30 minutos, no máximo 40. É o dia inteiro, mãe, e ela fica atrás da menina o dia inteiro porque a menina faz coisas perigosas, pega coisas que não podem. E você tenta falar com ela, você tenta ter a atenção dela e ela não olha em você, ela mexe o tempo inteiro dentro da sala, ela mexeu em tudo que ela viu, ela mexeu, ela não conseguiu fazer uma brincadeira. Então, isso é normal? Né? Vamos analisar aqui. Isso não é normal. Cadê a visão aí da mamãe águia? Né? Mesmo se você tem um filho só, comece a comparar. Faça uma comparação com 10 crianças, com 20 crianças, com 30 crianças, que seja, faça uma lista de crianças que você conhece que tem a mesma idade que seu filho, olhe os colegas da sala de aula e comece a fazer essa percepção aí que você vai falar assim, não gente, isso não é normal, eu tenho que buscar ajuda. Né? Porque essa nossa visão e a nossa estimulação a partir dessa nossa visão, ela faz toda a diferença. Se essa mãe, né, que eu atendi, que tem um filho de 3 anos, se com 1 ano ela falou pra mim que desde sempre a menina é assim, que a menina não dorme,
que a menina não ouve, que a menina não para, que desde novinha que a menina é assim, desde quando a menina começou a andar, é assim, e antes de andar ela tinha um sono muito agitado. Então essa mãe que descobre isso com um ano, e a mãe começa a falar baixinho com essa menina, a proporcionar brincadeiras mais calmas, a colocar, a inserir música dentro da rotina dessa criança, para ela saber que para tudo tem um momento. Agora é a hora de almoçar, agora, vamos cantar a musiquinha do almoço, vamos cantar a musiquinha do banho, vamos cantar a musiquinha de dormir. Se essa mãe já começa a fazer os estímulos corretos, a trazer brincadeiras corretas para essa menina, ela já começa a ter uma nova percepção, a mãe já começa a fazer um encaixe ali dentro das possibilidades. E aí já procura uma ajuda especializada e já começa. Na semana passada eu falei sobre conexão, né? Com essa menina, essa mãe não tem conexão, porque a menina é ligada no 220. A mãe não consegue se conectar a ela. Então, se eu consigo, que bom, Fabi, né? Essas dicas, elas são importantes, porque é assim, se para tudo tem a estratégia correta. Se você vê que a sua criança, por exemplo, tem a criança que já é muito quieta, tem a criança que já é quieta demais, que é aquela criança que fica naquele mundinho ali, se você tá percebendo que ela é uma criança assim, você vai conseguir se conectar a ela como? Né? Você tem que saber como é que você vai se conectar. Por exemplo, uma criança que tem transtorno no espectro autista, você precisa saber como que você vai se conectar a ela. Não adianta você parar na frente dela e que você começar a sorrir para ela, né? Você tem que fazer o quê? Você tem que chegar, às vezes mostrar algum objeto, ver se ela gosta daquele objeto, se aquele objeto atraiu a atenção dela. Através daquele objeto, você traz aquele objeto para perto do seu rosto. Olha a bola, você quer a bola? Aí ela começa a olhar para o seu rosto e ver que você tá trazendo ali uma emoção para ela. Eu vou jogar a bola para você. Aí você joga a bola para a criança. Aí ela já olhou no seu rosto. Se ela não olhou da primeira vez, você pega um outro objeto, vê se outro objeto é mais importante. Então nós temos que saber, gente, né? Você já detectou aí, Fábio, como que é a Giovana? Ela é agitada, ela é ligada. Então você vai proporcionar o inverso, né? Se você já amanhece o dia colocando uma musiquinha agitada, né? Falando alto dentro de casa, bom dia! E já vai estimulando com coisas agitadas, ela vai entrar no seu clima. Agora, se ela é muito agitada e você acordou, bom dia, meu amor, aí você faz um carinho, o que nós vamos fazer agora? Falando baixinho, olha, a mamãe vai fazer isso agora, vamos fazer isso? E aí você põe uma música mais calma, você pega um livro de histórias e conta um livrinho, no momento dela se acalmar para fazer alguma outra coisa, por exemplo, antes de dormir. Se ela tá muito agitada, a mamãe vai contar um livrinho para você, vai contar uma historinha, né? O Miguel sempre, ele fica muito agitado quando eu tô trocando roupa dele, fralda, por exemplo. Principalmente quando é perto da hora de dormir, que ele já tá mais enjoadinho, que já tá naquele limite, né? Porque criança, ela não tem limite. Ela não sabe o seu limite. É a gente que tem que dar esse botão do desliga e ir diminuindo, né, a agitação deles. Então, hashtag Mamãe Águia, você já vai, liga aí a sua sabedoria, a sua visão de Mamãe Águia e você pensa assim, o que eu posso fazer para ele acalmar? Então, toda vez eu deitei Miguel na cama, eu tenho que trocar a fralda e colocar a roupinha nele, o que eu faço? Eu já... Sabe, Miguel, o dinossauro? Aí eu começo. Sabe a abelhinha, Miguel? Às vezes tem um bichinho que tava com ele no banho, eu pego o bichinho e falo assim, olha esse bichinho aqui, ele tá com um pezinho dodói. Aí eu começo a inventar uma história. Na mesma hora ele se liga à minha voz, ele se liga à historinha, regala os olhos e esquece
aquilo que eu tô fazendo com ele que eu consigo fazer assim. Agora, quando é o pai que tá fazendo isso, é o choro o tempo inteiro com o pai. Às vezes, se eu tô perto, eu falo, Fábio, conta uma historinha pra ele aí, inventa alguma coisa. Homem é menos sensível, homem acha que pode chorar o tanto que foi. E a gente sabe que não precisa ser assim, né? Aqui é assim também, depois do banho de dormir é um show pra troca. Então, isso é normal. Por quê? Porque igual, por exemplo, ó, deu 10 horas da noite, deu 10h30, se você deixar, a criança vai indo. Ela não sabe olhar a hora. Então, antes que isso aconteça, quem põe o horário, né, muitas vezes, quando a gente consegue, somos nós. Se você quer que a sua criança durma 9 horas, o que você vai fazer? Você vai estimular até umas 8h30. De 8h30 você dá um banhozinho e já vai diminuindo ali, põe uma musiquinha no quarto, deixa só a luz do banheiro acesa, deixa a luz do quarto apagada, para você entrando em conexão com ela. E aí você dá o banhozinho, vai falando baixinho, já vai contando historinha de dormir, de sono, e você vai conseguindo se conectar a ela. Agora, crianças que têm transtorno, gente, você pode fazer um monte de coisa com elas e elas não reagirem na primeira vez, na segunda vez, na terceira vez. Então, por isso que a gente detecta, né? Você pensa assim, olha, é falta de limites ou transtorno? Então, eu falei, né? Quando que você vai perceber? Vamos chegar aqui à fase do quando agora. Quando que você vai perceber que a sua criança possa ter algum transtorno? Quando você está usando as estratégias corretas, quando você está usando alguma metodologia que você pensa assim, nossa, isso vai funcionar. Isso não começa a funcionar, aí você pode falar assim, nossa, será que minha criança é hiperativa? Não quer dizer que ela é hiperativa, que ela vai ter transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Pode ser só um hiperativismo saudável, que com a estimulação, ela não vai entrar no transtorno, entende? Por isso que é muito importante o diagnóstico precoce, porque quando você faz esse diagnóstico precoce, você consegue ir burlando aí as ações do transtorno. O contrário é quando a criança ela já vai ter o transtorno e a criança só fica na frente das telas, a família é toda agitada, a família é toda descabeceada, não tem horário para nada, não tem rotina, cada um faz uma coisa e a criança fica no meio daquilo ali. Então, o transtorno, quando ele aparecer, já vai aparecer no top 10 aí. Então, quando ele aparecer no top 10, como é que você vai conseguir diminuir o grau desse transtorno? Seja ele qual for. Então, por isso que, né, essa importância, né? Eu já falei do como, já falei do quando. Quando que nós vamos suspeitar? É quando você utilizar as estratégias, né, que com qualquer outra criança funcionaria e com a sua criança já não começa a funcionar. Eu tenho um paciente que a mãe, ele tem 2 anos, e a mãe desconfiou desde 1 ano que o bebê era muito agitado. E era um agitado assim, fora da normalidade. Ele dormia muito pouco, ele batia muitas perninhas, um sono muito agitado, o tempo que ele dormia era muito agitado. Ele mamava agitado, ele come agitado. Então ela falou assim, olha, já estava na cara de que qualquer pessoa, em qualquer lugar que eu levasse ele, já desconfiava que meu filho ia ter alguma coisa. Então a própria pediatra já orientou ela a começar a fazer terapias com 1 ano de idade. Essa é a estimulação precoce. Então, quando ele tá comigo, eu já começo a fazer com ele joguinhos, brincadeiras, né? A estimular com eles, tudo no calminho, para ele saber que há tempo para todas as coisas. Há tempo de começar uma historinha, de terminar uma historinha. E tudo isso é com estratégia. Aqui que a Sara falou, aqui em casa é assim também. Meu filho tem 73 dias. Toda troca de fralda ele chora. Então, menos de 3 meses, né, Sara? Aí, Sara, eu já vou te dizer o seguinte. Até o 3º mês de gestação,
de gestação não, até no primeiro trimestre, né, depois do nascimento, a gente chama de esterogestação. O que isso significa? Significa que a sua criança ainda ela se sente dentro do seu útero. Alguns especialistas falam que a gestação ela não é 9 meses, ela é 12 meses, porque é 9 meses a criança dentro do útero e 3 meses a criança fora. Então, o que acontece? O cérebro da criança, até os 3 anos de idade, o lado que mais predomina é o lado da emoção, que é o lado direito do cérebro. Então, vamos dizer que a criança pensa só com o lado da emoção. Ela ainda não tem razão. Ela ainda não sabe o que é isso. Então, tudo é muito... é só emoção para a criança. E o que acontece? A criança, ela precisa, né? Ela precisa, quando ela se conecta a algo, por exemplo, a criança tá mamando, tá ali naquele acolhimento, naquele afeto, sente o calor do seu corpo, e aí você vai se desconectar aquela criança do seu corpo, ela vai sentir. Quando a criança já é maiorzinha, você consegue estimulá-la da forma correta. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui com o Miguel bem prático. Todas as vezes que Miguel tá fazendo alguma atividade, alguma brincadeira, tá com alguma brincadeira, por exemplo, tá brincando aqui no tapete, eu coloco o tapete, aí eu começo a brincar de bola com ele, aí depois eu conto um livrinho, e aí a gente já tem que parar, por exemplo, para almoçar. Aí eu começo a inventar que o brinquedo vai almoçar, que o bichinho vai almoçar. Por quê? Para ele fazer isso aqui, ó. Desconectar da atividade que ele estava fazendo e se conectar ao almoço, para evitar essas birras. Mas antes do 3º mês, é muito difícil você fazer isso com a criança, porque ela se sente parte de você ainda. Então, às vezes, ela vai chorar mesmo. Se você põe no berço, chora. Se você tira do berço, chora. Então, até o 3º mês, essas reações de um bebezinho são ainda muito instáveis. E o que eu tenho para te dizer é o seguinte: não tem manha, não tem criança nessa idade com 3 meses, menos de 3 meses, não fica manhosa, não fica dependente demais. Não existe isso, se você pega ela toda hora no colo, ela vai ficar manhosa. Tem que deixar chorar, porque não tem que deixar chorar. Porque ela pensa ainda que ela está dentro do seu útero. Então, tudo que você puder oferecer de amor, de afeto, de cuidado, de exclusividade nessa fase, ofereça sem culpa. Porque é a partir do 3º mês que ela vai entendendo que ela não está dentro da sua barriga mais. Então, às vezes, ela vai chorar no banho, ela vai chorar na troca de fralda, ela vai chorar na troca de roupa, chora mesmo, isso é comum. A partir do 3º mês, você já pode começar fazendo essa interação que eu estou falando, de cantar musiquinha, de contar historinha, de conversar, de olhar bem no olho dela e fazer caras e bocas, porque isso já vai começar a fazer sentido para ela, tá bom? Não sei se você tá aí ainda, mas se você tiver entendido, coloca aí, por favor, que você entendeu. Então, gente, nós vamos ter essa atenção enquanto mães, né? Falta de limites ou transtorno, né? Como que eu vou suspeitar que a falta de limites do meu filho é um transtorno? Como eu vou suspeitar? Através dos sinais, tá? Através dos sinais. Ótimo, Sara, que bom que você entendeu. Então, eu costumo dizer, gente, que a partir do 3º mês que a criança saiu daquela bolha, né, que a criança agora já começou, né, os 5 sentidos aí já estão todos ativos a partir do 3º mês, né? A visão, a audição, o olfato, o tato, o paladar. Então, vamos trabalhar a partir desse momento a estimulação cognitiva. O que é estimulação cognitiva?
Para crianças com transtorno e sem transtorno, isso é essencial a gente já começar a fazer esse trabalho com a estimulação cognitiva. O que é a cognição? É a aprendizagem. E o que são... existe medicação para TOD? Olha, eu vou te responder daqui a pouquinho só para eu não perder aqui, tá bom, Alessandro? Existe sim. Espere, aguarda aí só um pouquinho. Então, o que é a estimulação cognitiva? As minhas habilidades. Vamos imaginar que o nosso cérebro é um trem, é uma locomotiva. E dentro desse trem existem os vagões. Cada vagão é responsável por uma cognição, né? Por uma habilidade cognitiva. Nós temos a memória, nós temos a linguagem, nós temos o raciocínio, nós temos a percepção, nós temos a atenção, o sistema atencional. Então, a partir do momento que a criança nasce, nós já podemos começar a estimular tudo isso aí, a linguagem, a memória, tudo isso. Como que nós vamos começar a estimular? Através de estratégias, através da nossa fala o tempo inteiro com a criança, porque ela já ouve tudo que você fala. Através dos 5 sentidos, como eu disse, na alimentação. Na hora que você tá dando mamadeira ou na hora que você tá dando peito, faça carinho na criança. Se entregue durante este momento que você vai vendo já as reações da sua criança. Então, todo esse vínculo a gente constrói desde quando a criança nasce. E a partir do 3º mês, que a criança já se sente fora do útero, você vai acelerar essa estimulação. É durante todo o tempo. Quando a criança senta, então, é maravilhoso, porque aí ela já começa a ver, antes ela via o mundo só deitada, né? Quando a gente deita na nossa cama, a gente olha para o teto e vê o mundo daquela forma. Mas quando a gente senta, né? Aqui eu tô sentada olhando para vocês. A criança, ela começa a ter uma outra visão. E a mãe que não estimula a criança a partir dos 6 meses com a criança sentada, o que acontece? Ela deixa de encher esse vagão dessa locomotiva. Aí o que acontece? Existem as janelas de oportunidade dentro da arquitetura cerebral. Cada janela é muito importante. Por exemplo, se chegou a fase da sua criança começar a ouvir palavras, musiquinhas, começou a ouvir histórias, e, né, para cada fala que a gente tem no nosso dia é diferente. Quando você tá brava, que você tá falando, a criança ouve de um jeito. Quando você tá conversando calmamente, a criança ouve de outro. Quando você tá contando uma historinha, a criança ouve de outro. Quando você tá cantando uma música, a criança ouve de outro jeito. Então, existem diferentes linguagens que a criança precisa ouvir até 1 ano de idade para ela começar depois a falar a sua própria língua, a sua própria linguagem. Então, se você não estimula a sua criança a partir do nascimento, você já perdeu aí uma janela de oportunidade. Então, o que vai acontecer? Se a criança ela não teve esse estímulo no tempo certo, ela já vai começar a ter um déficit em relação às outras crianças que tiveram. É como se o trem passasse na estação, os vagões precisam ser preenchidos, e aí você não foi lá e não colocou nada dentro do vagão, ou colocou pouca coisa. E aí a criança tendo transtorno ou não, o que vai acontecer? Ela vai ficar prejudicada do mesmo jeito. Mas se você aproveita as oportunidades que o cérebro da criança, a informação ele precisa, você consegue fazer essa estimulação de qualidade. Então, se a criança começou a introdução alimentar com 6 meses, você foi apresentando para ela a textura, né? Se você deixou a criança pegar, por exemplo, na semente do mamão, na casca do mamão, ela viu o mamão inteiro, ela viu o mamão partido, depois ela sentiu o sabor do mamão. É diferente do que você chegar com o mamão amassado e já ir colocando na boca da criança. É ou não é? Né? Coloca aí pra mim. Gente, tem uma nutri aí.
Coloca aí pra mim se isso não é verdade. Nós podemos estimular os nossos filhos o tempo inteiro, né? Se você já entrega uma coisa pronta, por exemplo, a criança vai vestir uma roupa. Se você já aproveita as imagens que tá naquela roupinha para você estimular, olha a roupinha, olha que vamos ver o que tem aqui. Ou você já só chegou a enfiar a roupa na criança, você já perdeu aquela oportunidade de ensinar para ela que ela tem uma roupa, que aquela roupinha tem um animal e que aquele animal, ela pode ver aquele animal depois nos brinquedinhos dela ou na televisão, ou você pega o Google 3D, né, que eu fiz umas postagens aí essa semana, e aí você mostra para criança, você vai fazendo relações. Agora, se você não faz esse trabalho, quem vai fazer? Porque as crianças até os 3 anos de idade, elas estão em casa, a maioria, né? Somente 25% das crianças que vão para a escola com menos de 3 anos. E se você perde essa oportunidade E, gente, eu vou falar para vocês que a gente descobre transtornos até os 3 anos de idade, é o máximo. Se você descobrir depois, né, não ter o diagnóstico, né, porque, igual, por exemplo, criança com dislexia, é difícil você ter um diagnóstico antes dos 6, 7 anos de idade, porque a dislexia reflete no momento da alfabetização. Mas criança com dislexia, ela tem dificuldade na coordenação motora, ela tem dificuldade de pular corda, ela não sabe o que é direita, o que é esquerda. A minha filha não tem dislexia, mas o TDAH, pessoas com TDAH e com TOD têm muita dificuldade com relação à geografia, a espaço-tempo. Minha filha, se ela desce do carro, ela fica perdida, ela não sabe se ela vai para a direita ou para a esquerda, mesmo se ela foi no lugar 2, 3 vezes. Para ela aprender o que era direita e esquerda, eu escrevi na mão dela a letra D na mão direita e a letra E na mão esquerda e deixei quase 2 semanas. Todos os dias ela acordava, eu ia lá e escrevia na mão dela, direita a letra D e na mão esquerda a letra E. Todos os dias a gente acordava e fazia isso até ela decorar o que era a mão direita, o que era a mão esquerda, porque eu sabia que ela já tinha esse transtorno, só não tinha o diagnóstico. Então, com a minha filha, ela não teve muito atraso na questão escolar, porque eu já fazia essa estimulação, mas a parte comportamental dela ficou muito comprometida. A parte de relações, porque eu não fazia a estimulação correta com ela, eu não sabia como lidar com uma pessoa com TOD. Eu não sabia como lidar com uma pessoa com TDAH em relação a comportamento. Até para a igreja, ela ia para a igreja e sentava no banco e ficava olhando para trás em vez dela olhar para frente. Então, eu sempre fiquei incomodada com isso. Eu ficava assim, gente, essa menina, o que ela tem? Então, é aí que a gente percebe que a falta de limites é um transtorno. Quando o comportamento da criança ele é exageradamente ao contrário daquilo que você ensina, aquilo que você pede. Teve uma pessoa aí, o Alessandro me perguntou em relação à medicação para o TOD. O que acontece? O TOD, ele é um transtorno que ele não se apresenta sozinho. Se a pessoa ela tem autismo, ela pode vir a ter o TOD. Se a pessoa tem TDAH, ela pode vir a ter o TOD. Se a pessoa tem transtorno de ansiedade, ela pode ter o TOD. O TOD, ele não aparece sozinho. A minha filha tem TDAH e TOD. Ela toma medicação pro TDAH e não pro TOD. E o que acontece? A medicação que ela toma pro TDAH é para ela ter concentração, para ela ter foco, para a capacidade dela de atenção ser ampliada durante os estudos. Como isso melhora, acaba melhorando o TOD, porque ela fica mais centrada, ela fica mais calma, ela quer dar respostas. Ela pensa para ela responder, porque a pessoa com TOD, ela não pensa, ela já vai direto sendo grossa, às vezes é um não, pronto, acabou, mesmo que daqui a pouco ela vai voltar.
e vai mudar a sua opinião, vai vir com o rabinho entre as pernas e vai fazer. Mas primeiro ela tem o prazer de falar o não. Então, o que acontece? Você não toma medicação pro TOD, você toma medicação pro outro transtorno que é mais acentuado em você, entendeu? Então, um transtorno puxa o outro. Eu tenho certeza que se eu tivesse tido o diagnóstico da minha filha precoce, feita a estimulação correta, ela não teria chegado ao TOD. Ela só chegou ao TOD porque o diagnóstico dela foi tardio e eu não sabia como agir. Então, quando o diagnóstico é tardio, além da criança apresentar um transtorno, ela apresenta às vezes 2, 3. Eu tenho pacientes que têm TEA, que é o transtorno do espectro autista, com comorbidade no TDAH e TOD. Então, a criança ela tem essas 3 coisas: autismo, déficit de atenção e hiperatividade e TOD. Então, que bom, Alessandro, você entendeu, né? Mas a terapia cognitivo comportamental, que é feito por psicólogos, ajuda muito o TOD, né? Minha filha fez essa terapia agora no ano de 2020 com a psicóloga aqui da minha cidade, até a Nívia, e a minha filha começou a refletir em coisas que ela não refletia antes. Por exemplo, a pensar para falar, contar até 10 antes de abrir a boca e ser malcriada, antes de ser agressiva, pensar nas ações dela com o irmão, que ela incomodava muito o irmão ainda, apesar de ter 14 anos. Ela ainda quer controlar o meu filho de 12, ela ainda quer entrar no quarto sem bater na porta, ela quer mandar no tempo que ele fica no celular, né? Ela quer mandar naquilo que ele come, ela quer controlar os biscoitos da casa, ela quer controlar tudo que é gostoso, chocolate, tudo que ela quer controlar, porque ela acha que só ela pode comer gostoso. Né? Só ela que pode comprar roupa bonita, que ele não pode comprar. Tudo isso é do TOD. Então, se você conhece o transtorno, você sabe como lidar com ele, né? Antes eu batia de frente com ela, porque eu achava que era falta de limites, que ela tinha que me respeitar. Mas por que é importante você saber se é falta de limites ou transtorno? Porque conhecendo o transtorno, você vai saber como agir com ele. Você vai conhecê-lo e saber como lidar, né? Igual quando você descobre uma doença, uma patologia. Eu descobri que eu tenho pressão alta. Você vai medicar e você vai parar de comer comida salgada, você vai parar de ficar ansiosa, nervosa, porque senão sua pressão aumenta. Não é assim? Os transtornos, eles não têm cara, né? Mas eles são comportamentos que nós conseguimos visualizar, né, na nossa personalidade. Então, gente, eu queria, né, que nossa live já tá chegando ao final. Quem participou, que gostou, que foi válido, que aprendeu, eu queria que vocês printassem aí, né, a tela e repostassem lá na sua página aí no Instagram, né, como uma forma de colaborar, né, com a pessoa aqui, né, para eu continuar fazendo lives e continuar contribuindo com conhecimento para vocês, tá? E qualquer dúvida, qualquer comentário que vocês quiserem fazer, quiserem perguntar, né, em relação a esse assunto, falta de limites ou transtorno, e em relação a outros assuntos que tem aí na minha página, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Hashtag aí Mamãe Águia, vamos ser mamãe águias na vida dos nossos filhos, porque eles precisam muito do nosso olhar, da nossa ajuda. Ei, Vani, boa noite, minha querida, que vai ser vovó e agora, e já precisa, né? É Júlia, né? Que vai chegar aí, que a Júlia venha, né, com muitas energias boas aí, muitos estímulos bons. Que bom, Sara, fico feliz, tá bom, gente? E brevemente, agora no mês de janeiro, eu vou lançar um curso que fala sobre isso, que fala sobre estimulação, né? Como que nós, né? Tudo que eu disse aqui, né? Eu queria falar muita coisa, mas infelizmente o tempo é pouco.
e o assunto é muito amplo, o assunto é muito grande. E tem sim, Paty, eu vou divulgar, né? Vou abrir carrinho em janeiro, no dia 20 de janeiro. Eu tô lançando meu curso online sobre tudo isso, né? Que envolve a questão da gestação, os estímulos durante a maternidade, os estímulos depois que a criança nasce, até os 3 anos de idade. Por que é importante a gente ficar tão atento, né, com a formação do cérebro dos nossos filhos, né? Porque senão as oportunidades passam e a gente não consegue fazer essa estimulação saudável, essa estimulação positiva, tá bom? Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa aqui. Fizeram o print aí? Gente, faz o print aí pra mim. Me ajuda. Vou dar até um sorriso aqui, ó. Ei, tia Sandra. Minha tia que chega só no final da live. A Sandra. Então, gente, qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, tá bom? E vamos fazer estimulação cognitiva desde o útero, tá bom? Depois do útero, continue fazendo, porque olha, o cérebro da criança ele não nasce pronto, tá? Ele nasce em formação, é um trenzinho, uma locomotiva aí que vai se enchendo, que vai se enchendo de estímulos bons. E o nosso papel enquanto mãe é esse, conhecer os estímulos para a gente poder fazer esse preenchimento aí cerebral de coisas boas, né? Para lá na frente, na vida adulta, o seu filho ser um sucesso, ele conseguir, né, ter altas habilidades aí na carreira profissional e também como pessoa, ser uma pessoa bem resolvida, né, capaz de resolver os seus problemas, sem ter que ficar pedindo ajuda para mamãe, para papai. Tá bom? Então, ó, um abraço para vocês, boa noite, fiquem com Deus, que vocês tenham um final de noite aí abençoado, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.